Qual é a única coisa que você pode fazer hoje a tornar todo o resto muito mais fácil ou desnecessário? Se todo mundo tem o mesmo número de horas por dia, por que algumas pessoas conseguem fazer muito mais que outras? E você? Como que anda o seu tempo? Você anda ocupado demais para ler um livro? Essas são algumas das perguntas que o vídeo de hoje promete responder. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Aquino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro A Única Coisa. Como o foco pode transformar a sua vida em resultados extraordinários. Então vem comigo porque o vídeo de hoje vale cada segundo. Antes de tudo, se você curte resumo de livros sobre empreendedorismo, marketing digital, eu tenho um convite especial para você. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal para você não ficar de fora de todo o conteúdo bacana que eu ainda vou compartilhar por aqui. Gente, A Única Coisa é dos autores Gary Keller e Jay Papasan, e esse é um livro que eu comprei no final de 2019. E impressionante, gente, como o conhecimento desse livro, ele fez muita diferença no meu dia a dia, e justamente por isso eu trouxe alguns insights maravilhosos, principalmente sobre a questão do foco, de por que você fazer a pergunta foco, de por que não você começar a identificar aquilo que de fato pode ser o que vai te aproximar dos resultados que você deseja. E foi pensando nisso que finalmente eu decidi trazer para vocês o resumo desse livro tão necessário para empreendedores. A Única Coisa é um livro bem fininho, gente, como vocês podem ver. Ele é um livro de aproximadamente 200 páginas e ele não perde tempo, ele verdadeiramente vai direto ao ponto. Logo na primeira parte do livro, ele já começa contando a metáfora da comédia Amigos para Sempre, em um diálogo de dois personagens, onde ele narra uma conversa entre Curly e Mitch sobre qual é o segredo da vida. A partir daí, gente, o livro ele se segue em um baile de informações, desde as mentiras do sucesso, como os caminhos para a produtividade, como o perigo dos multitarefeiros, como a gente encontrar mais foco, mais disciplina e principalmente sobre o propósito, gente. O livro ele já começa dando um conteúdo pesado. Não tem essa de sumário, de outras coisas que muitos outros livros trazem a chegar até o conteúdo principal, que é muitas vezes a ideia central do livro. Esse daqui não, gente, ele começa totalmente objetivo. E não poderia ser diferente, né? Já que ele é escrito pelo Gary Keller, que ele é professor e presidente da segunda maior companhia imobiliária da América do Norte. E assim, ele também é professor e ganhador do prêmio de empreendedor do ano e também pelo seu sócio, que é editor e vice-presidente da companhia. Então, gente, eles têm muitas coisas maravilhosas para compartilhar com a gente. E aqui, gente, eles contam tópicos sobre temas determinantes para a mudança de hábitos, e eles adaptaram para chegar ao sucesso da empresa e também que fizeram com que eles se tornassem quem são. O livro é muito bem escrito, gente, e muito bem diagramado. Ao final de cada capítulo, ele traz mais ou menos assim um resumo, como se fosse algumas tags, como por exemplo, boas ideias, que é basicamente uma espécie de lembrete com frases para nos fazer refletir. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, gente, é que essa obra ela é o resultado de mais de 100 artigos acadêmicos. Então, o Gary e o Keller, eles vão nos explicar a ciência da produtividade. E a ideia central do livro gira em torno de você dedicar uma grande parte do seu tempo para você encontrar a única coisa. Que na visão dos autores, apenas quando você encontra essa única coisa, que é a coisa certa e que posta em movimento, pode tombar muitas outras. Pois para eles, conseguir resultados extraordinários se resume a criar um efeito dominó em todas as áreas da vida. Um dos exemplos mais interessantes do livro é justamente isso, é quando eles falam sobre o efeito dominó, que você com certeza já ouviu falar, mas não do jeito que você está imaginando. Porque assim, gente, para os autores, toda grande mudança começa como se fosse vários dominós em queda. E aqui eles trazem um exemplo de um estudo feito na Noruega em 2009, onde foram alinhados 4.491 peças de dominós, batendo o maior recorde do mundo. Nesse evento, uma única peça colocou em movimento uma queda de dominó que deflagrou cumulativamente mais de 94 mil joules de energia.
E, gente, nesse estudo, cada dominó em pé representava uma pequena porção de energia que, com um simples toque, pôde-se iniciar uma reação em cadeia. O que se conclui nesse estudo é que, quando uma coisa, a única coisa, é posta em movimento, ela pode tombar muitas outras e muito mais. Agora imagine o que aconteceria se a progressão geométrica ela continuasse sem parar. Se cada dominó é capaz de derrubar um outro 50% maior que o seu tamanho, o resultado poderia provavelmente desafiar a imaginação. Imagine que cada movimento, começando como apenas um dominó de 5 centímetros. O oitavo dominó, ele teria em torno de 1 metro de altura. O 10º teria quase a altura do estádio de futebol. E lá pelo 18º, você teria basicamente um que seria capaz de rivalizar com a Torre Pisa. Já o 23º seria maior do que a Torre Eiffel e o 31º seria quase 1000 metros mais alto do que o Monte Everest. Isso significa que, na visão dos autores, quando nós estabelecemos prioridades e focamos em uma única coisa, nós podemos gerar um resultado tão extraordinário que resumiria-se basicamente em um efeito dominó. E nesse ponto eles começam a falar sobre uma parte do livro que eu adorei, que é quando eles falam o que acontece quando se traz para o nosso dia a dia. Isso transformaria um sucesso extraordinário. E aqui é onde eles vão defender que o sucesso extraordinário, ele nada mais é, gente, que sequencial. Não é simultâneo. Isso significa que o que começa linear torna-se geométrico. Em outras palavras, fazer a única coisa, e essa coisa é a coisa certa, e depois a próxima coisa certa, e com o tempo, elas somam-se um potencial geométrico, e aí o sucesso é deflagrado. Assim, o efeito dominó ele se aplicaria em larga escala com o seu emprego, também com o seu negócio ou qualquer área de atuação da sua vida. Tudo que você soma a única coisa em sequência, isso vai gerar um efeito dominó. E assim, gente, o livro ele nos instiga a fazer inúmeras autorreflexões sobre grandes temas da nossa vida. O livro também ele traz inúmeros exemplos interessantes que me fizeram gerar diversas conexões com outras leituras, como por exemplo, a teoria dos 6 graus de separação e o contágio social. Um dos exemplos mais simples e ao mesmo tempo é óbvio pra gente é sobre a questão da influência com aqueles com quem convivemos, ou seja, os nossos familiares, seja um colega de trabalho, seja um colega da faculdade ou qualquer pessoa em qualquer ambiente da nossa vida com o qual nós nos relacionamos, reafirmando aquele velho ensinamento que os nossos pais, de forma tão simples, mas de forma tão sábia, eles nos alertavam para que a gente tivesse cuidado ao escolher as nossas companhias, a escolher as pessoas com quem a gente andava, que muitas vezes, gente, existe um ditado popular que diz: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Gente, há muita sabedoria nesse ditado. Ou seja, gente, da sua forma simples de falar, eles estavam certos. Gente, não há cultura forte o suficiente que nos faça ficar imune. Quando a gente começa a conviver com outras pessoas, há uma carga cultural muito grande. Seja nos hábitos do dia a dia, seja em hábitos alimentares, seja no seu jeito de falar, de se vestir e até mesmo sotaque. Ninguém está imune a isso, gente. Não tem jeito. Com o tempo você começa a pensar e você começa a agir semelhante às pessoas com as quais você convive. Até mesmo a aparência, gente. Com o tempo, alguns estudos defendem que ficam similar. E não apenas o comportamento, como também os hábitos de saúde. Tudo isso influencia, gente. O nosso sucesso, gente, vai ser basicamente relativo ao sucesso das pessoas com as quais a gente convive. Ou seja, é aquela história de que outros autores também defendem que você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Que com o tempo você pensará o que elas pensam, falará o que elas falam, agirá como elas agem e fatalmente ganhará o que elas ganham. E o Gary e o Jay, nesse livro, eles defendem de um ponto de vista diferente, mas que converge basicamente na mesma coisa. Isso significa que as pessoas com as quais você convive, se elas forem realizadoras, essas conquistas também podem influenciar as suas.
Por isso, observe com quem você convive, pois essas pessoas, elas vão influenciá-las, elas vão impactá-las e provavelmente muito mais até do que você imagina. E a dica dos autores aqui é: deles a parte que lhes convém e certifique-se de que a influência que elas geram tragam a propulsão necessária na direção na qual você deseja ir. Daí em diante, os autores eles trazem uma série de outros exemplos para explicar o porquê a gente deve escolher o nosso ciclo. Gente, eles trazem exemplos magníficos. Eu não tenho como detalhar tudo para não ficar um vídeo muito extenso e também para não gerar spoiler. Mas em síntese, gente, eles explicam muita coisa a respeito do ciclo social, como diversos outros assuntos, tais como por que temos preguiça, por que procrastinamos, o porquê de alguns hábitos, como surgem os hábitos e outros diversos assuntos que nos fazem refletir a todo instante. Então, basicamente, gente, esses livros eles vão explicar que sucesso é você dedicar uma grande parte do seu tempo a você encontrar a única coisa. É você dedicar a maior parte do tempo a essa coisa, a coisa certa. Um outro exemplo muito interessante que vale a pena citar é quando eles falam também sobre a questão do foco. Para os autores, o foco ele reside na habilidade de você concentrar todos os seus esforços em uma determinada atividade. Diante disso, e sabendo que, de verdade, o foco ele pode gerar, gente, resultados altamente expressivos para a sua vida, os autores eles elencam uma série de mentiras que nos contaram até hoje, que muitas vezes a gente acaba seguindo como crença absoluta, achando que isso é sinônimo de sucesso. E aqui, gente, eles trazem de forma muito brilhante para nos fazer refletir. E eles fazem uma espécie de cronologia desde quando nascemos, enfatizando principalmente as crenças de senso comum e mitos que nos afastam do sucesso. E logo na primeira mentira, os autores eles nos convidam a fazer uma autorreflexão sobre a questão de prioridades. Para eles, as coisas elas não têm o mesmo nível de igualdade, não têm o mesmo nível de importância. E também que o sucesso ele não é um jogo vencido por quem realiza muitas coisas. Sucesso é sim quando nós focamos o que é mais importante. Segundo ele, fazer uma lista com diversas tarefas, com diversas atividades, gente, isso muitas vezes pode nos tiranizar, pois isso não incorpora um propósito do sucesso. Isso muitas vezes deixa a gente até confuso. No lugar de uma lista enorme de tarefas, o que os autores propõem é que a gente tem uma lista de sucesso e que essa lista ela deve ser criada em torno de grandes resultados. Então, para eles, quanto mais curta essa lista for, na direção específica, gente, mais sucesso você terá. E aqui eles vão falar mais ou menos aquela questão do princípio de Pareto, né? Que muitas vezes diz que o quê? 80% das consequências elas advêm basicamente de 20% das causas. Em outras palavras, 80% do nosso resultado muitas vezes vem de 20% das coisas que a gente faz, mas que a gente faz de forma correta. Já na segunda mentira, eles vão falar sobre a questão dos multitarefeiros. Segundo eles, os multitarefeiros, gente, eles são medíocres em tudo. Eles cometem os maiores erros, eles se estressam e muitas vezes eles têm até uma noção distorcida do tempo do que é necessário para cada tarefa. Para Gary Jay, é importantíssimo agir com o mínimo de distrações. Por isso, eles nos alertam e nos orientam a fazer uma única coisa, uma coisa de cada vez. Já na terceira mentira, eles vão destacar a questão da autodisciplina, que para os autores é um dos maiores mitos da nossa cultura. Pois, segundo eles, as ações, elas não exigem que você seja uma pessoa disciplinada. Conduzir a boas ações, muitas vezes, exige até mesmo que você descanse um pouco. Eles defendem que o sucesso é uma corrida de curta distância. Para eles, é preciso você construir um hábito por vez e você tornar esse hábito parte de sua rotina. Lembra que eles falam que o sucesso é sequencial? É justamente isso. Quando você começa a encontrar bons hábitos e que esses hábitos eles passam a se tornar sua rotina, é justamente aí onde tudo acontece. Com o tempo, torna-se muito mais fácil de se manter. Já na quarta mentira, eles vão falar sobre a questão da força de vontade. E aqui, gente, ele fala sobre um grande mito. Por quê? Nem sempre a força de vontade ela vai estar sempre à nossa disposição. Se você quiser construir o sucesso dependendo apenas da força de vontade,
pode levar você a grandes frustrações. Por quê? Porque a força de vontade, ela não estará sempre à sua disposição. Para os autores, a força de vontade, gente, é como um músculo, que tem recursos limitados. Então, ou seja, muitas vezes você vai ficar cansado, você vai precisar de repouso, você vai precisar parar. O seu corpo, gente, ele vai exigir isso. Existem níveis de força de vontade da mesma forma que existem níveis de fraqueza de vontade. E por que é tão importante entender isso, gente? Porque quando você entender que você tem uma força de vontade limitada, é justamente aí que você vai reservar sua força de vontade, dando prioridade ao que é mais importante, naquilo que de fato é sua única coisa, porque é aquilo que vai gerar o resultado que você deseja. Já na quinta mentira, ele vai falar sobre a questão da vida equilibrada. Para ele, gente, abordar essa questão é um tanto utópica. Por quê? Em seus pontos de vista, é um sonho inalcançável você alcançar o equilíbrio. Por quê? A busca de equilíbrio trabalho-vida é um mito muito pouco prático e totalmente fora da realidade. O tempo que se gasta com uma coisa é o tempo que se nega muitas vezes para outra, o que torna o equilíbrio impossível. Isso significa que, gente, muitas vezes você acaba dando mais tempo a uma determinada coisa e quando você se volta para outra, não tem como você ter o mesmo nível de eficiência, de eficácia. Por quê? Porque há um desequilíbrio. Nas palavras dos autores, o que constrói uma vida de sucesso são o propósito, sentido e o significado, e não o equilíbrio. Apenas o ato de você viver uma vida completa, dando tempo ao que é realmente importante, é que vai gerar um ato de equilíbrio. E para eles, quando você joga com o tempo, acredite, você acaba fazendo uma aposta que você talvez não possa cumprir. Mesmo que você tenha certeza que você vai ganhar, tome cuidado, pois você pode ter que conviver muitas vezes com o que você perdeu. Portanto, o conselho aqui é: escolha as prioridades da sua vida e foque nelas, como se fosse a única coisa. E na visão dos autores, gente, esse é o preço que você precisa pagar para você ter sucesso. Já na sexta mentira, eles nos faz pensar que a questão do grande é ruim. E para eles isso é uma das maiores mentiras. E é como se por algum motivo, de forma consciente ou inconsciente, o medo que o sucesso grandioso ele traga uma pressão esmagadora. E muitas vezes a gente imagina o quê? Que você terá muito menos tempo com a família, com os amigos ou até mesmo menos saúde. E aí, gente, nesse processo ele fala que muitas pessoas se auto-sabotam. É como se elas desenvolvessem uma grande fobia. E para eles é o medo irracional do que é grandioso. Então, às vezes, as pessoas estão no processo de sucesso e muitas vezes elas estão até próximas e elas tendem a se auto-sabotar, com medo de que a vida delas mudem totalmente. E para Gary e Jay, quando você começa a enxergar tudo isso com outras lentes, quando você começa a mudar essa sua forma de pensar, vai te fazer ter salto para grandes possibilidades. E aqui ele traz um exemplo, inclusive, de Seb Barria, ou Seb Batia. Gente, não adianta, não vou saber falar o nome desse autor. Eu vou deixar a foto dele aqui embaixo para que vocês depois possam até buscar a biografia dele. Bem, gente, o Sabi, ele chegou na América com apenas $250 no bolso. Só que ele tinha grandes planos e uma crença de que ele poderia construir um negócio rapidamente. E foi justamente o que ele fez. E sabe o que ele criou? O Hotmail. E aí, quando a Microsoft identificou que o Hotmail ele teria uma trajetória meteórica, o que ela fez? Imediatamente ela comprou o serviço de Sabi por 400 milhões. Gente, nada mal para quem chegou na América com $250 no bolso, não é verdade? Então, gente, é justamente o que os autores defendem, que o sucesso ele veio para Sabi de forma tão rápida e meteórica, porque para Sabi ele era simples, ele tinha uma convicção inexorável de que ele poderia alcançar, porque ele acreditava nas suas habilidades. É como já diria aquele ditado, né, gente? Se você pensa grande e você pensa pequeno, dá o mesmo trabalho, por que não pensar grande? Foi justamente o que Sabi
fez, só que ele também contava com as habilidades que ele tinha, não é verdade, gente? E é aquela história, mire sempre na lua para você alcançar as estrelas. Em outras palavras, quem persegue uma vida grandiosa, eleva o seu padrão e maximiza o seu potencial. Hoje o Hotmail ele foi listado entre um dos provedores de e-mail de maior sucesso no mundo. Aproximadamente mais de 360 milhões de usuários ativos. Olha isso, gente. Imagina se ele não tivesse essa capacidade de pensar grande. Como esse livro ele é um livro maravilhoso e traz muitos insights, eu resolvi fazer duas partes desse vídeo, para que ele não fique um vídeo muito longo. Então convido vocês para que vocês venham assistir a parte 2 desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai trazer muito mais informações maravilhosas para compartilhar com vocês. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!